Você possui o dom da cura? Descubra os 7 sinais espirituais ocultos que confirmam seu chamado. E se dentro de você já existisse um dom capaz de transformar vidas, mas você ainda não tivesse reconhecido? E se sinais silenciosos já estivessem se manifestando, revelando que Deus lhe confiou um chamado especial? Muitos vivem anos sem perceber que carregam em si algo que vai além do natural, algo que não pode ser explicado pela lógica humana. A Bíblia afirma em 1 Coríntios 12:9 que entre os dons do Espírito está o dom da cura, dado não para engrandecimento pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo e manifestação do poder de Deus. O que poucos entendem é que esse dom não se apresenta de maneira óbvia. Ele se revela por sinais ocultos, discretos, mas que deixam claro que a mão do Senhor está sobre aquele que foi escolhido. Esse chamado começa como uma inquietação. Não é apenas uma vontade de ajudar, mas uma sensibilidade que vai além do comum. O coração do escolhido arde ao ver o sofrimento alheio, sente um peso espiritual diante da dor dos outros, e essa compaixão não é passageira. Ela se intensifica com o tempo, até se tornar impossível de ignorar. Jesus, ao caminhar pelas multidões, não apenas as enxergava com os olhos, mas com o coração. Mateus 14:14 registra que ele teve compaixão da multidão e curou seus enfermos. O dom da cura nasce nesse lugar de compaixão, nessa chama que consome, e leva o escolhido a agir quando todos os outros passam indiferentes. Mas junto da sensibilidade vem a dúvida. Muitos perguntam a si mesmos: será que isso é apenas emoção? Será que não é coisa da minha cabeça? É nesse ponto que os sinais ocultos começam a se revelar. São experiências, sensações e marcas que, quando reconhecidas, confirmam que há algo maior acontecendo. É como se Deus sussurrasse em pequenos detalhes: você foi separado para carregar este dom. Cada sinal é uma peça do quebra-cabeça, e quando unidos formam a imagem clara do chamado. E aqui está a verdade que precisa ser dita. Se você foi escolhido para carregar o dom da cura, em algum momento da sua vida, você já percebeu sinais que não soube explicar. Talvez tenha sentido paz inexplicável quando orou por alguém. Talvez já tenha visto pessoas se aproximarem de você sem motivo aparente, buscando ajuda ou consolo. Talvez tenha sonhado com pessoas sendo curadas. Talvez tenha enfrentado ataques espirituais que pareciam sem sentido, mas que hoje fazem parte da confirmação do que Deus colocou em suas mãos. Este vídeo é o espelho que você precisava. Aqui você vai descobrir os 7 sinais espirituais ocultos que confirmam o dom da cura. E ao longo desta mensagem, se em algum momento você sentir que um desses sinais descreve sua vida, não ignore, reconheça. Essa não será apenas uma percepção, mas um marco de uma nova etapa na sua caminhada espiritual. E fique atento, porque o último sinal é o mais raro, o mais poderoso e talvez o mais decisivo. Ele pode ser o ponto final das suas dúvidas e o início de uma certeza que mudará completamente a forma como você enxerga a si mesmo e ao propósito de Deus para a sua vida. O Espírito Santo está levantando uma geração de homens e mulheres que manifestarão o dom da cura em tempos de escuridão e dor. Pode ser que você faça parte dessa geração. Prepare o seu coração, porque agora chegou a hora de reconhecer os sinais que talvez já estejam diante de você há muito tempo. O chamado invisível. O dom da cura não começa com milagres extraordinários diante de multidões. Ele nasce de forma silenciosa, muitas vezes imperceptível até mesmo para quem o carrega. É como um chamado invisível que pulsa dentro da alma, uma inquietação constante que ninguém ao redor consegue entender. A Bíblia mostra que antes que Jeremias fosse capaz de falar ou agir, o Senhor já havia declarado: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Assim também acontece com aqueles que carregam o dom da cura. Eles são separados desde cedo, muitas vezes sem saber, mas já trazem consigo marcas espirituais que revelam a escolha divina. Esse chamado invisível se manifesta em detalhes simples, mas profundos.
O escolhido sente uma atração por situações em que há dor e sofrimento, não para se afastar, mas para se aproximar. Enquanto muitos desviam o olhar diante da enfermidade, o coração do escolhido arde. Ele sente necessidade de ajudar, de orar, de estender a mão. E essa sensibilidade não é fruto de acaso ou mera empatia natural, mas um sinal de que o Espírito Santo já está soprando sobre sua vida. Essa compaixão sobrenatural é o primeiro indício de que o chamado foi ativado, ainda que invisível aos olhos humanos. O mais impressionante é que muitas vezes esse chamado se manifesta antes mesmo de a pessoa conhecer profundamente a Deus. Quantos não testemunham que desde a infância já tinham sonhos, percepções ou experiências que não conseguiam explicar? Quantos não dizem que sentiam algo diferente ao estar perto de alguém doente ou sofrendo? Isso acontece porque o chamado antecede a compreensão. Deus planta a semente primeiro, e só mais tarde vem a revelação plena do propósito. Mas o chamado invisível também traz consigo uma dor particular. O escolhido sente como se carregasse um peso que não pertence a ele. É uma angústia silenciosa, um incômodo que não encontra respostas fáceis. Ele observa a dor alheia e se pergunta por que aquilo o afeta tanto. Essa intensidade é, na verdade, a prova de que Deus já marcou o seu espírito. A alma não consegue se conformar com o sofrimento porque foi criada para ser instrumento de restauração. Se você já viveu essa dor silenciosa e esse peso espiritual que não consegue explicar, escreva aqui nos comentários. Isso descreve exatamente o que eu sinto. Pode ser que você não esteja sozinho, e seu comentário pode encorajar outras pessoas que também carregam esse chamado. Há momentos em que esse chamado invisível se torna ainda mais claro. São aqueles instantes em que o escolhido ora por alguém, talvez de forma simples, sem esperar nada, e de repente algo muda. A pessoa sente paz, dor é aliviada, o coração é renovado. O escolhido fica em silêncio, sem entender completamente o que aconteceu, mas por dentro sabe que foi apenas um vislumbre do que Deus pode fazer através dele. Esse é o selo invisível que confirma. Há um chamado maior do que a lógica pode explicar. Esse chamado, no entanto, exige resposta. Ele pode permanecer adormecido por anos, mas nunca se apaga. O Espírito de Deus continuará trazendo sinais, despertando situações, gerando oportunidades até que o escolhido compreenda. É por isso que muitas vezes a vida parece empurrar esses homens e mulheres para circunstâncias em que precisam interceder, confortar, orar. O invisível se manifesta no cotidiano, como um lembrete constante de que a vida do escolhido não lhe pertence, mas foi separada para um propósito de cura e restauração. Se você já sentiu esse peso inexplicável, se já percebeu que sua alma não consegue ignorar a dor do próximo, se já experimentou momentos em que sua oração trouxe paz ou alívio além do esperado, talvez este seja o chamado invisível de Deus sobre você. Não ignore. Reconheça. Porque o que hoje é sussurro amanhã pode se tornar uma voz clara, confirmando que você carrega o dom da cura. O corpo como instrumento. Um dos sinais ocultos mais intrigantes do dom da cura é quando o próprio corpo do escolhido se torna um canal de discernimento espiritual. Não se trata apenas de sentir empatia ou compaixão pelo sofrimento alheio, mas de experimentar fisicamente dores, sintomas ou sensações que refletem batalhas espirituais de outras pessoas. Esse fenômeno pode parecer estranho à primeira vista, mas é um dos meios pelos quais Deus revela que o corpo pode ser usado como instrumento de intercessão e discernimento. Em Ezequiel 3,15, o profeta relata que se sentiu oprimido e angustiado por 7 dias ao estar entre os cativos, absorvendo em si o peso da dor daquele povo. Ele não apenas ouviu sobre o sofrimento, mas o sentiu em sua própria carne. Isso mostra que, em determinadas circunstâncias, Deus permite que o corpo do escolhido participe daquilo que outros estão enfrentando, não para sobrecarregá-lo, mas para sensibilizá-lo a interceder e liberar cura. Muitos que carregam esse dom
Testemunham momentos em que uma dor repentina surge sem explicação médica, mas desaparece quando oram por alguém que estava enfrentando exatamente aquela enfermidade. Outros relatam uma pressão no peito, uma ansiedade incomum ou uma fadiga repentina, que mais tarde percebem estar ligada a lutas espirituais de pessoas próximas. O corpo se torna uma espécie de radar espiritual, captando sinais invisíveis que revelam onde há dor e necessidade de cura. Você já sentiu esse tipo de dor estranha, sem explicação, mas que parecia vir de outra pessoa? Se sim, comente aqui abaixo. Meu corpo sente o que não entendo. Esse pode ser um dos sinais ocultos do dom da cura, e compartilhar pode ajudar outros a reconhecerem isso também. Esse sinal, no entanto, pode ser confuso e até assustador. O escolhido pode pensar que está doente, que algo está errado consigo mesmo. É nesse ponto que precisa aprender a discernir e buscar direção em oração. O Espírito Santo é quem revela se aquele peso é pessoal ou intercessores. Quando o escolhido entende isso, começa a usar sua experiência física, não como fardo, mas como chave para liberar cura. Ele ora, intercede e declara a vida de Deus, percebendo que aquilo que sentiu não era apenas sobre si, mas sobre alguém que precisava de intervenção divina. Essa marca também se manifesta na presença. Muitas vezes, o simples fato de o escolhido estar em um ambiente já gera mudanças. Pessoas relatam sentir paz, alívio ou até melhora física apenas com a proximidade. Isso acontece porque o corpo do escolhido carrega a presença do Espírito Santo de forma intensa. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6:19: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo se torna não apenas morada, mas também canal de manifestação do poder de Deus. Mas junto desse privilégio vem também a batalha. O inimigo tenta usar o corpo do escolhido como alvo, lançando ataques que buscam enfraquecê-lo. Enfermidades inexplicáveis, cansaço espiritual e dores recorrentes podem ser sinais de guerra espiritual. É por isso que aqueles que carregam o dom da cura precisam vigiar e fortalecer não apenas a alma, mas também o corpo, entendendo que ele é instrumento consagrado ao Senhor. O corpo não é apenas carne e osso, mas um altar vivo pelo qual o Espírito age. Esse uso do corpo como instrumento também é um lembrete poderoso de que o chamado não é teórico, mas prático. Não é apenas sobre palavras ditas ou orações formais, mas sobre encarnar a compaixão de Cristo de forma tão intensa que até o corpo participa. Foi isso que Jesus demonstrou ao tocar os leprosos, ao estender as mãos aos enfermos, ao deixar que poder saísse dele quando a mulher com fluxo de sangue o tocou. Ele mesmo disse em Marcos 5:30, Quem tocou nas minhas vestes, pois sentiu que dele saíra poder. O corpo de Cristo foi instrumento de cura, e assim também será o corpo dos escolhidos que carregam esse dom. Se você já sentiu dores sem explicação, que depois se revelaram ligadas a outras pessoas, se já experimentou paz se espalhando apenas pela sua presença em um lugar, ou se percebeu que seu corpo reage de forma diferente em ambientes espirituais, isso pode ser um sinal oculto de que você carrega o dom da cura. Não veja isso como fraqueza, mas como confirmação. Deus está usando até mesmo seu corpo como instrumento do céu. O coração compassivo. Entre todos os sinais espirituais que confirmam o dom da cura, existe um que não pode ser ignorado: o coração compassivo. Ele não é simplesmente sensibilidade natural, mas uma compaixão sobrenatural que brota como se fosse uma chama acesa pelo próprio Espírito Santo. Esse coração não consegue permanecer indiferente diante da dor do próximo, não suporta assistir ao sofrimento sem que algo dentro dele se mova. É mais do que pena. É um peso espiritual que impulsiona o escolhido a se aproximar, a interceder, a estender a mão mesmo quando todos os outros se afastam. A Bíblia mostra Jesus vivendo exatamente essa realidade. Em Mateus 14:14 está escrito: E saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Observe que a cura foi precedida pela compaixão.
O coração compassivo é o solo onde o dom da cura floresce. Não há poder verdadeiro sem amor. Não há cura genuína sem compaixão que venha de Deus. Quando o coração do escolhido arde diante do sofrimento, isso não é fraqueza, é evidência de que ele carrega dentro de si a essência do ministério de Cristo. Esse sinal é tão forte que muitas vezes gera dores emocionais profundas. O escolhido chora por pessoas que nem conhece, sente o peso de lutas que não são suas, é movido a interceder sem que ninguém peça. Ele não busca aplausos, não espera reconhecimento, mas sua alma não consegue ficar em paz enquanto vidas ao redor sofrem. É como se tivesse sido marcado com os sentimentos de Cristo, aquele que chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Essa capacidade de se compadecer é mais do que emoção, é evidência de que o Espírito Santo está moldando o coração para ser canal de cura. Mas esse coração compassivo também é alvo de batalhas, porque o inimigo tenta endurecê-lo, tenta apagar essa chama, tenta convencer o escolhido de que é melhor não sentir, não se importar, não se envolver. Muitos chegam a pensar que são frágeis demais, que sofrem por coisas pequenas, que deveriam aprender a ser frios como os outros. No entanto, é justamente essa sensibilidade que prova que foram separados. O coração compassivo não é um peso a ser eliminado, mas um sinal a ser protegido. É por isso que Provérbios 4:23 declara: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando essa compaixão é cultivada na presença de Deus, ela se transforma em ferramenta poderosa. O escolhido ora com sinceridade, intercede com lágrimas e sua oração não nasce de obrigação, mas de amor genuíno. Esse amor toca os céus de maneira diferente, porque reflete o próprio caráter de Cristo. A compaixão é a ponte entre a dor humana e o milagre divino. É o combustível que move o dom da cura a se manifestar. Além disso, esse coração compassivo cria uma conexão invisível com as pessoas. Muitas vezes, alguém que sofre se aproxima sem nem entender o motivo, mas sente que naquele escolhido existe acolhimento, existe paz, existe segurança. O coração compassivo atrai, porque transmite a presença de Deus sem precisar de palavras. Isso não acontece por habilidade humana, mas porque o Espírito Santo faz transbordar esse amor que cura antes mesmo de qualquer oração. Se você percebe que a dor dos outros o afeta de maneira intensa, se já chorou em silêncio por alguém que nem sabia o quanto sofria, se sua alma se move de forma sobrenatural diante do sofrimento, isso pode ser um dos sinais ocultos de que você tem o dom da cura. Não lute contra essa sensibilidade. Não tente silenciar aquilo que Deus plantou dentro de você. Essa compaixão não é fraqueza, é força. É a marca de quem foi escolhido para refletir o coração de Cristo em um mundo cada vez mais frio e indiferente. O toque espiritual. Entre os sinais ocultos que revelam o dom da cura, existe um que chama a atenção por sua simplicidade e profundidade ao mesmo tempo: o toque espiritual. Não se trata apenas de colocar as mãos sobre alguém, mas de transmitir uma presença invisível que vai além do gesto físico. Quem carrega esse dom percebe que, em situações inesperadas, basta tocar, abraçar ou até mesmo segurar a mão de alguém para que uma paz inexplicável se manifeste. Muitas vezes, o escolhido nem imagina o impacto de um simples gesto, mas para quem recebe, aquele toque se torna canal de alívio, esperança e até restauração. A Bíblia registra esse mistério em Marcos 5:30, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e ele imediatamente percebeu que dele havia saído poder. O toque físico se transformou em toque espiritual, porque havia fé e havia presença de Deus. Da mesma forma, os escolhidos de hoje experimentam momentos em que seus gestos simples carregam um peso espiritual que não pode ser explicado pela razão. Pessoas relatam sentir força, coragem ou até cura após um contato breve, e isso confirma que o Espírito Santo está agindo através daquele canal. Esse toque espiritual não é planejado, nem manipulado. Ele acontece em situações do dia a dia, em uma visita a alguém enfermo, em uma oração sincera,
em um abraço dado em silêncio. O escolhido, muitas vezes, não entende de imediato o que aconteceu, mas percebe que algo maior foi liberado. Isso porque o toque não vem apenas da carne, mas do espírito que habita dentro dele. O corpo se torna extensão do amor de Deus e, através de pequenos gestos, o céu alcança corações e até corpos feridos. Mas esse dom também traz responsabilidades. Porque o toque espiritual não deve ser usado como espetáculo, mas como instrumento de amor. Jesus não tocava para impressionar, mas para restaurar. Ele tocou leprosos, cegos, doentes, pessoas rejeitadas pela sociedade, e em cada gesto havia compaixão genuína. O escolhido precisa entender que não é sua mão que cura, mas a mão de Deus que se estende através dele. Essa consciência mantém o coração humilde e garante que o dom seja usado para glorificar o Senhor e não para exaltar o homem. Há também o aspecto invisível desse toque. Em muitos momentos, não é necessário nem o contato físico. Uma oração à distância, uma palavra declarada com fé, um ato de intercessão em favor de alguém podem liberar o mesmo efeito de um toque espiritual. Isso mostra que o dom da cura não está limitado pelo espaço ou pelas circunstâncias. O Espírito Santo pode usar a presença, a voz e até a intenção do coração do escolhido como ferramentas de cura. Esse sinal oculto muitas vezes gera testemunhos inesperados. Pessoas voltam para agradecer, dizendo que sentiram algo mudar depois daquele gesto. Outras relatam que foram tomadas por uma paz que não conseguiram explicar. E o escolhido, em silêncio, entende que não foi ele, mas Deus que decidiu se manifestar naquele momento. Esse reconhecimento é fundamental, porque lembra que todo dom é graça, não mérito. O toque espiritual não nasce do homem, mas da presença de Deus que o acompanha. Se você já viveu situações em que alguém lhe disse que se sentiu melhor depois de um abraço seu, se já percebeu que sua presença acalma ambientes tensos, ou se já orou e viu pessoas sentirem alívio imediato, talvez esse seja um dos sinais de que você tem o dom da cura. Não subestime os gestos simples, porque muitas vezes é através deles que o céu se revela, os sonhos e revelações. Um dos sinais ocultos mais marcantes do dom da cura é a forma como Deus fala durante o sono. Enquanto o corpo descansa, o espírito permanece sensível. E é nesse estado que muitos escolhidos recebem sonhos e revelações que confirmam o chamado. Jó 33, 14, 15 declara: porque Deus fala de uma maneira e ainda de outra, porém o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Essa passagem mostra que os sonhos podem ser janelas espirituais, através das quais Deus transmite instruções, alertas e confirmações que o escolhido não conseguiria compreender em estado de vigília. Aqueles que carregam o dom da cura frequentemente relatam sonhos nos quais oram por enfermos, impõem as mãos sobre pessoas doentes ou presenciam cenas de libertação. Outros testemunham ter visto em sonhos pessoas conhecidas sendo curadas antes mesmo de saberem da enfermidade. E em muitos casos, dias depois, descobrem que aquilo que viram no sono aconteceu de fato, confirmando que não era imaginação, mas revelação. Esses sinais servem como lembretes de que o Espírito Santo escolheu aquele coração para ser canal de cura, mesmo quando ainda não entende totalmente a dimensão do chamado. Há também os sonhos que revelam ataques espirituais. Muitos escolhidos veem em sonhos batalhas, perseguições ou ambientes carregados e acordam com a clara sensação de que precisam interceder. Isso acontece porque Deus desperta seus guerreiros no meio da noite para proteger vidas, para levantar muros de oração, para quebrar cadeias antes que o inimigo cumpra seus planos. Os sonhos, nesse caso, não são apenas visões, mas convocações para a guerra espiritual. Mas nem sempre os sonhos são fáceis de interpretar. O escolhido pode acordar confuso, sem entender os símbolos e imagens que viu. É nesse ponto que a busca pela direção de Deus se torna fundamental. Daniel foi exemplo disso, pois interpretou sonhos de reis, sempre reconhecendo que a sabedoria não vinha dele, mas de Deus. O mesmo acontece com os escolhidos de hoje.
É preciso aprender a discernir o que é apenas fruto da mente e o que é revelação do Espírito. E essa distinção se aprende na oração, no jejum e na intimidade com a palavra. Essas revelações noturnas também confirmam a sensibilidade espiritual. Quando alguém é chamado para carregar o dom da cura, dificilmente terá uma vida de sono comum. Muitas vezes será despertado no meio da madrugada com o coração pesado, sentindo que precisa orar por alguém. Outras vezes acordará com uma palavra clara que não estava em sua mente antes de dormir. Esse é o Espírito Santo agindo, lembrando que até o descanso do escolhido é usado como instrumento para o cumprimento do propósito divino. Esse sinal, no entanto, pode gerar medo. Muitos se assustam ao sonhar repetidamente com enfermidades ou situações de sofrimento. Mas o que parece peso é, na verdade, confiança de Deus. Ele não mostra para amedrontar, mas para despertar. O escolhido precisa entender que não está sozinho nesses momentos. O mesmo Deus que revela é o Deus que dá força para suportar e discernimento para agir. Por isso, ao receber sonhos e revelações, não se deve correr para a ansiedade, mas para a oração. Se você já sonhou com situações de cura, se já acordou com uma sensação forte de que precisava interceder por alguém, se já viveu experiências em que viu em sonhos o que depois aconteceu, isso pode ser um dos sinais espirituais ocultos de que você carrega o dom da cura. Esses momentos não são fruto da sua imaginação, mas evidências de que o céu escolheu você para participar de obras maiores. A oposição invisível. Quem carrega o dom da cura precisa entender que junto com o chamado vem também a oposição invisível. Não se trata de simples dificuldades da vida, mas de batalhas espirituais intensas que se levantam para tentar impedir que esse dom se manifeste em sua plenitude. O inimigo sabe que um coração compassivo, um corpo disponível e uma vida marcada pelo poder de Deus representam uma ameaça real às trevas. Por isso, ele lança estratégias ocultas para tentar sufocar, enfraquecer e até paralisar os escolhidos. A Bíblia nos alerta em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a realidade invisível que muitos ignoram, mas que os escolhidos sentem de maneira intensa. Eles percebem ataques que não conseguem explicar, cansaços repentinos, enfermidades sem causa aparente, resistências estranhas que surgem exatamente quando estão prestes a viver algo significativo. Esses sinais não são coincidência, são evidências de que há uma guerra espiritual em andamento. Muitos escolhidos com o dom da cura relatam que, quanto mais se aproximam de exercer seu chamado, mais enfrentam oposição. Pode ser na saúde, com doenças recorrentes que parecem não ter explicação. Pode ser no emocional, com sentimentos de desânimo, insegurança e medo surgindo do nada. Pode ser em ambientes, quando percebem uma resistência invisível ao orar ou interceder. Tudo isso acontece porque o inimigo sabe que, quando o escolhido ora com fé, cadeias são quebradas, vidas são curadas e o reino de Deus avança. Essa oposição invisível também se manifesta através de pessoas. O escolhido muitas vezes enfrenta incompreensão, críticas ou até zombaria quando começa a dar passos em direção ao seu chamado. Amigos se afastam, familiares não entendem, líderes questionam. O objetivo é o mesmo: semear dúvida e desânimo para que o escolhido pare antes mesmo de manifestar o dom. Mas é justamente nesse ponto que a fé precisa ser fortalecida. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5:9: Resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa resistência é a arma que impede a oposição de alcançar seu objetivo. Mas há também um lado consolador nessa batalha. A oposição invisível é, paradoxalmente, uma confirmação do chamado. O inimigo não investe contra o que não representa a ameaça. Se você enfrenta lutas intensas, se sente ataques inexplicáveis, isso pode ser sinal de que sua vida carrega um propósito que as trevas querem impedir. Cada batalha travada
é um lembrete de que você foi separado para algo maior. O peso da guerra espiritual só existe porque o céu já marcou sua vida com uma missão eterna. O segredo está em não enfrentar essa oposição com forças humanas, mas com armas espirituais. Oração, jejum, meditação na palavra e vida em santidade são escudos que protegem o coração do escolhido. Quando ele se reveste da armadura de Deus, nada pode detê-lo. A oposição pode até se levantar, mas cairá diante da autoridade que o Senhor concede, porque quem carrega o dom da cura não está sozinho, mas é sustentado pelo Espírito que habita dentro dele. Se você já experimentou ataques que não conseguia explicar, se já sentiu cansaço espiritual em momentos decisivos, se já percebeu que forças invisíveis tentavam te parar, saiba que isso não é coincidência. Essa é a oposição invisível tentando calar o dom que Deus colocou em você. Mas ao invés de se abalar, veja isso como confirmação. O inimigo só resiste àquilo que carrega poder. O testemunho involuntário. Um dos sinais ocultos mais claros do dom da cura é o testemunho involuntário. Isso acontece quando, mesmo sem intenção ou esforço, a vida do escolhido se torna referência espiritual para outras pessoas. É como se houvesse uma marca visível no invisível que atrai os que sofrem em busca de consolo, oração e ajuda. Amigos, familiares e até desconhecidos se aproximam, muitas vezes sem entender por quê, mas sentindo que ali existe algo diferente, uma presença que traz paz, segurança e esperança. Esse movimento não é fruto do acaso, mas a manifestação silenciosa do chamado de Deus. A Bíblia mostra esse princípio em Atos 5:15, quando as pessoas colocavam os enfermos nas ruas para que ao menos a sombra de Pedro os cobrisse, porque sabiam que ali havia poder que vinha de Deus. Perceba que Pedro não precisava chamar a atenção, nem anunciar seu dom. O testemunho estava nele, e as pessoas eram atraídas por essa realidade espiritual. Da mesma forma, quem carrega o dom da cura descobre que sua vida se torna uma espécie de imã invisível. Não importa se está em casa, no trabalho ou até em ambientes comuns, sempre haverá alguém que se aproxima em busca de oração, de palavras de encorajamento, de alívio para dores físicas ou emocionais. Esse testemunho involuntário acontece porque o Espírito Santo dá testemunho através do escolhido. Não são suas palavras ensaiadas ou sua aparência que atraem, mas a presença de Deus que transborda de sua vida. É por isso que tantas vezes pessoas confessam que sentem paz apenas de estar próximas, ou dizem que sentem vontade de abrir seus corações mesmo sem conhecerem bem o escolhido. É a prova de que sua vida já foi separada para ser canal de cura, mesmo quando não percebe. Mas junto desse sinal vem também a responsabilidade. Porque o testemunho involuntário precisa ser cultivado em santidade. O escolhido não pode esquecer que sua vida é observada o tempo todo. Pequenos gestos, atitudes, palavras e comportamentos podem confirmar ou comprometer a mensagem que o Espírito transmite através dele. É por isso que Jesus disse em Mateus 5,16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E o testemunho involuntário não é para exaltar o homem, mas para glorificar a Deus. Esse sinal também se manifesta em momentos inesperados. Muitas vezes, quando o escolhido pensa estar vivendo de forma comum, alguém surge pedindo ajuda. É nesse instante que percebe que sua vida já fala sem precisar de discursos. Pessoas que nem mesmo compartilham da mesma fé podem procurar o escolhido em busca de oração ou de conselho, porque reconhecem que nele existe algo diferente. E esse algo diferente é justamente a presença do Espírito que age silenciosamente através do seu viver. O testemunho involuntário é também uma resposta contra o inimigo. Enquanto a oposição invisível tenta silenciar, o Espírito Santo age de forma contrária, fazendo com que a vida do escolhido fale mais alto do que qualquer acusação. É por isso que, mesmo em meio a críticas ou rejeições, sempre haverá alguém que reconhecerá o poder de Deus refletido na sua caminhada. O testemunho não depende de propaganda,
ele flui naturalmente de quem foi marcado pelo céu, a autoridade da palavra. O último sinal oculto do dom da cura é também o mais raro e poderoso, a autoridade da palavra. Esse dom não se manifesta apenas nas mãos que tocam ou nas orações silenciosas, mas na própria voz que carrega peso espiritual. Quando o escolhido fala, declara ou ora, algo invisível se move. Não é o tom de voz, não é eloquência, mas uma unção que vem diretamente de Deus e que dá às palavras um poder que rompe barreiras, quebra cadeias e libera vida sobre aqueles que ouvem. Jesus demonstrou isso inúmeras vezes. Em João 11:43, diante do túmulo de Lázaro, ele apenas clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a morte não pôde resistir à autoridade da sua palavra. Esse princípio se repete nos escolhidos que carregam o dom da cura. Quando oram, a atmosfera muda. Quando intercedem, o ambiente se transforma. Quando declaram em nome de Jesus, enfermidades cedem, corações se quebrantam e milagres acontecem. A autoridade da palavra é o selo final de que o Espírito Santo opera por meio deles. Esse sinal, porém, não é construído na força humana. Ele nasce da intimidade com Deus. Quanto mais profunda a vida de oração, quanto mais entregue à palavra e ao Espírito, maior a autoridade. Não é algo conquistado por técnicas, mas pela obediência e pela vida consagrada. É por isso que Atos 4:13 relata que os líderes religiosos ficaram maravilhados ao perceber a ousadia de Pedro e João, homens simples e sem instrução, mas que falavam com poder porque tinham estado com Jesus. A autoridade da palavra é fruto da presença, não de diplomas ou títulos. Quando alguém carrega esse sinal, suas palavras não passam despercebidas. Mesmo em conversas simples, há um peso diferente. Pessoas sentem consolo, esperança, ou até correção através do que dizem. Esse impacto não vem do escolhido, mas do Espírito que usa sua boca como canal. Muitas vezes, quem ouve sente que não foi apenas um conselho, mas uma resposta direta de Deus. Esse é o poder da palavra ungida. Ela não é apenas som, mas espada espiritual que penetra no mais profundo da alma. Esse sinal também se manifesta contra a oposição invisível. Quando o inimigo se levanta, o escolhido não precisa lutar com suas próprias forças, mas declara a palavra e vê a resistência cair. Jesus mesmo, ao ser tentado no deserto, respondeu apenas com a Escritura: Está escrito. Essa é a autoridade que o Espírito concede aos que carregam o dom. Eles não falam apenas por si, mas como embaixadores do céu. A autoridade da palavra, no entanto, exige responsabilidade. Cada palavra tem peso, e o escolhido precisa aprender a usá-la com sabedoria. Não pode declarar em vão, não pode usar esse dom para manipulação ou vaidade. O poder da palavra foi dado para edificar, libertar e curar, nunca para exaltar o ego humano. Por isso, Tiago adverte em sua carta que, da mesma boca, procede bênção e maldição. Tiago 3:10. O escolhido deve vigiar para que sua voz seja sempre instrumento de vida e nunca de destruição. Agora que você caminhou por cada um desses sinais espirituais, é impossível não reconhecer que Deus já deixou marcas visíveis no invisível sobre aqueles que carregam o dom da cura. Você viu que o chamado começa de forma silenciosa, quase imperceptível, como um sussurro que invade a alma. Descobriu que o corpo do escolhido não é apenas carne, mas instrumento vivo, muitas vezes sentindo dores e sintomas que refletem batalhas de outros. Reconheceu que o coração compassivo é a base, porque sem amor não há poder verdadeiro. Entendeu que o toque espiritual transforma gestos simples em canais de milagres. Percebeu que sonhos e revelações noturnas não são frutos do acaso, mas mensagens de Deus, confirmando a missão. Compreendeu que a oposição invisível é real, mas também prova que sua vida é uma ameaça às trevas. Viu que o testemunho involuntário é a forma como o Espírito fala através de você, sem palavras. E por fim, chegou ao maior e mais raro sinal, a autoridade da palavra, onde o céu se manifesta quando você ora e declara em nome de Jesus. Esses sinais não são ilusões emocionais. Eles são confirmações espirituais
de que você foi separado para manifestar o poder de Deus em um mundo que sofre, em uma geração que precisa desesperadamente de cura e esperança. Talvez você tenha se identificado em apenas um sinal, ou talvez em todos. Isso já é suficiente para reconhecer que existe um chamado sobre sua vida. Não ignore, não enterre esse dom. Não deixe que a dúvida ou o medo silenciem aquilo que o Espírito já plantou em você. Senhor Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti em favor de cada vida que ouviu esta mensagem e que, de alguma forma, se identificou com os sinais do dom da cura. Tu conheces as dores que carregam, as batalhas que enfrentam, as lágrimas que muitas vezes derramaram em silêncio. Tu sabes que não é fácil carregar um chamado invisível, sentir dores que não são suas, lutar contra forças que o mundo não entende. Por isso, eu clamo agora para que o Teu Espírito Santo venha confirmar esse dom em cada coração. Pai, onde houver dúvida, derrama certeza. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver oposição, derrama autoridade. Onde houver cansaço, derrama renovo. Eu oro para que o Senhor desperte em cada um o dom da cura em sua plenitude, para que se tornem instrumentos vivos de transformação, que através das mãos, dos corações, dos sonhos e das palavras desses escolhidos, o Teu poder se manifeste. Que vidas sejam restauradas, famílias sejam renovadas, enfermos sejam curados e que o Teu nome seja glorificado em cada testemunho. Senhor, eu peço que guarde os escolhidos contra todo ataque invisível, que os fortaleça em meio às batalhas e que os faça permanecer firmes até o fim. Que cada dor se transforme em propósito, que cada lágrima se torne em força e que cada um deles se levante como resposta em um mundo que clama por esperança. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, muitos que ouviram esta mensagem viverão experiências novas, sinais claros e confirmações ainda mais fortes de que foram chamados. Que eles nunca esqueçam que não caminham sozinhos, porque o Senhor está com eles e os sustenta em cada passo. Se você crê nessa oração, declare agora mesmo: Amém, eu recebo. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que mais escolhidos encontrem esta mensagem.